ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A nossa referência bibliográfica está aparecendo agora para você na tela. E prepare-se, eu vou lhe mostrar uma das maiores contradições da Bíblia, um anacronismo violento. E eu não estou sendo sensacionalista. A nossa intenção no canal Verdades Ocultas da Bíblia não é descredibilizar a Bíblia, é apenas apresentar estudos baseados em história, arqueologia, crítica textual, ciência das religiões e religiões comparadas. Não temos nenhuma intenção de deslegitimar a Bíblia. A Bíblia é um documento como qualquer outro que deve estar sujeito à investigação científica. Então, qualquer um que tiver reclamações com o que eu vou apresentar agora, dobre os seus joelhos e reclame com Javé. Exatamente, proteste com o tetragrama e não comigo aqui nos comentários do canal. Pergunte a Deus por que o escriba fez o que fez. Vamos à leitura. Livro do Gênesis, capítulo 26. Versículo 1 vai dizer: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Grave isso, rei dos filisteus. Versículo 8, do mesmo capítulo 26. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. No mesmo capítulo 26 do livro do Gênesis, agora versículos 14 e 15. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Versículo 18, do mesmo capítulo 26. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Então, o que fica claro para todos nós é que o escritor da narrativa do livro do Gênesis, se tratando da história de Isaque, ele inclui claramente no cenário os filisteus. O personagem bíblico Isaque, assim como seu pai Abraão, se tivessem existido, teriam vivido por volta, ou melhor dizendo, entre os séculos 20 e o século 16, antes de Cristo, antes da Era Comum. Grava isto, teriam vivido entre o século 20 e o século 16 antes de Cristo, antes da Era Comum. É o que qualquer um historiador e confessional até, fundamentalista, dataria precisamente Abraão, Isaque, nessa janela de tempo. Não tem como ser além disso, entre o século 20 e o século 16, antes da Era Comum. O grande problema é que os filisteus não existiam nesta época. Nós temos uma vasta cultura material acerca dos filisteus. E algo que historiadores, arqueólogos podem afirmar com extrema certeza é que os filisteus passaram somente a existir dentro do contexto do território que nós chamamos de
Canaã ou antiga Canaã a partir do século XII antes da Era Comum. Exatamente isto. Século XII. Logo após a invasão dos povos do mar. O estilo de cerâmica, de arte, de pintura, de cultura material que está passando no vídeo aqui, em parte, é muito bem conhecida. É nomenclaturada como monocromático filisteu. E os arqueólogos e historiadores sabem exatamente a partir de qual período histórico este tipo de cerâmica, este tipo de arte passa a surgir no cenário da antiga Israel, antiga Canaã. Então vamos à leitura da nossa referência bibliográfica, o pequeno estudo que eu preparei aqui para vocês, para adentrarmos a esta discussão dos filisteus, não se eles viveram na época de Abraão e Isaac. Esquece isso. Não existiam filisteus naquela época, mas existem questões arqueológicas importantes no próprio século XII. Questões arqueológicas que nos ajudam a compreender melhor como aconteceu a entrada e permanência dos filisteus na terra de Canaã. Vamos à leitura. Todos concordam que os filisteus chegaram no século XII, após uma batalha entre os povos do mar e Ramsés III. Assim, eles se estabeleceram durante ou após a década de 1170 a.C., antes da Era Comum. No entanto, há grande divergência sobre quanto tempo após a batalha de Ramsés III os novos assentamentos começaram. Então, esse é o debate. Quanto tempo depois dessa batalha? É nisso que se centra a discussão. Os soldados que lutaram contra Ramsés III se estabeleceram com suas famílias imediatamente, ou algumas décadas se passaram antes que os povos do mar começassem a povoar a costa cananeia. Então aqui, como você já viu outros vídeos meus falando acerca da origem do povo filisteu, você que já viu vai relembrar, e você que não sabe vai ficar sabendo agora. O que dá origem aos filisteus no território cananeu são as migrações e invasões dos povos do mar. Os povos que a partir ali da costa do mar Mediterrâneo começam a invasão em Canaã e no Egito, norte da África. Um intervalo de algumas décadas é uma possibilidade distinta. Mais de uma onda de povos do Egeu chegou a Canaã durante o século XII, antes da Era Comum. E a batalha com Ramsés III foi apenas o estágio inicial desse processo. Quais ondas migratórias representam ou estão associadas aos potes monocromáticos dos filisteus? Os jarros, as cerâmicas. Quais dessas seções de invasões estão vinculadas a estas artes? Não é fácil ter essa resposta, mas isso nos garante uma coisa. Garante-nos que, de fato, eles não existiam na época de Isaac e Abraão. Não existiam assentamentos filisteus nesta época. A ligação entre o monocromático filisteu e a batalha de Ramsés III não é uma ligação direta. Não sabemos se os fabricantes de cerâmica monocromática estavam entre os soldados que se opuseram ao faraó. Inclusive, essa batalha da invasão dos povos do mar é muito bem registrada no Egito, como vocês estão acompanhando diversas representações ao longo do vídeo. Vamos continuar a leitura. Em vez disso, a data mais antiga possível para o monocromático filisteu é determinada pela comparação de escavações arqueológicas em Canaã e pelo método chamado tipologia da cerâmica. Por exemplo, o estilo monocromático filisteu deve datar de uma época posterior à destruição de uma cidade síria chamada Ugarit, porque
um estilo de cerâmica que é seu pai tipológico estava em uso em Ugarit, quando a cidade foi destruída. Isso foi na década de 1180 a.C., antes da Era Comum. E naquela época, o novo estilo descendente, o monocromático filisteu, ainda não estava em uso. Da mesma forma, as evidências de Deir Alá, no Vale do Jordão, novamente colocam o pai tipológico do monocromático filisteu na década de 1180, sugerindo então que o estilo monocromático filisteu não começou antes da década de 1170 e possivelmente mais tarde. Portanto, a década de 1170, a mesma década da Batalha de Ramsés III, é a data mais antiga possível. Ou seja, existem outras hipóteses, existem outras possibilidades para tentar dar mais assertividade dentro do século XII, quando foi que surgiram os primeiros assentamentos filisteus, as cidades filisteias. Então é bom deixar isso muito claro. Não existiam filisteus, não existiam cidades filisteias, não existiam assentamentos filisteus na época de Abraão, Isaque e Jacó. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't